Uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos no mês de setembro. Mês de setembro, nós comemoramos o mês amarelo, o mês de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Mas nós optamos hoje por falar da vida, por falar das coisas boas da vida, a essência da vida. O que é a nossa vida aqui na Terra? Imaginemos termos sido convidados para um curso de longa duração, mas que nós não sabemos quanto tempo vai durar. Um curso no qual nós teremos que ocupar o tempo todo um veículo particular e peculiar que foi fornecido, que foi criado especificamente para nós. Assim é a nossa vida. Nós reencarnamos ocupando um veículo chamado corpo físico. Nós viemos do mundo invisível, do mundo dos espíritos, do nosso verdadeiro mundo. Nós somos espíritos imortais, mas aqui ocupamos um mundo material e um veículo físico material, um corpo que nos é fornecido para que nós o utilizemos para bem desenvolvermos as nossas tarefas, para cumprirmos os nossos propósitos, para cumprirmos o nosso projeto reencarnatório. Então nós somos espíritos numa vida terrestre, nós estamos aqui de passagem. Mas esta vida, como dissemos, é uma escola, é um curso de longa duração. É um curso com muitos módulos, com muitos aspectos a ser aproveitados, a ser observados. Para isso nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que aproveitar desde esse veículo que nos é fornecido para que ele seja muito bem utilizado. Então nós temos aqui, conforme nos diz o Livro dos Espíritos, um corpo material, análogo ao dos animais, ou seja, formado pelo mesmo princípio vital, o princípio vital que forma todos os seres criados no universo, o que nos dá vida, o que nos faz andar, caminhar, o que nos faz pensar, que faz com que o nosso corpo permaneça vivo, essa energia de vida que nos faz estar aqui respirando, que nos faz concluir cada ano de vida, o nosso corpo. Então, com esse princípio vital, criado por Deus, e que nós devemos preservar, que nós devemos manter a cada dia, para que possamos continuar vivos nesta reencarnação, para que continuemos a nossa jornada. Mas nós temos a nossa alma, o ser imaterial, o espírito que está encarnado no corpo, a nossa essência, aquilo que nós não conseguimos tocar, aquilo que vem de todas as outras existências, de todas as outras jornadas, o espírito que traz a sua bagagem, o espírito que é em comparação com os gases, que é gasoso, que nós não conseguimos ver, é imaterial. Nós não conseguimos observar no nosso plano com a nossa visão limitada. Para ligar o corpo ao espírito, nós temos o laço que prende a alma ao corpo, o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que nós chamamos de perispírito. É no perispírito que ficam impregnadas todas as nossas impressões, que ficam registradas todas as nossas vivências. Comparando, como nós costumamos fazer nas aulas de evangelização, se nós pegássemos um ovo, o nosso corpo seria a casca, o perispírito seria a clara e o espírito seria a gema, ou seja, a essência interior. Então a clara do ovo é o que liga, o perispírito, então, para nós entendermos bem, é o que liga o espírito ao corpo, é o que permite que nós estejamos encarnados neste veículo físico, é o que permite que nós reencarnemos neste planeta. E esse perispírito vai se tornando mais rarefeito à medida que nós evoluirmos e pudermos, em mundos mais evoluídos, também ocuparmos veículos mais tênues,
corpos físicos mais evoluídos, corpos físicos mais aprimorados. Divaldo nos diz, pelo Espírito Marco Prisco, vejam bem ali, ó, a casa guarda o corpo, a prece ampara a alma. Ou seja, a nossa casa na terra é o corpo, mas o espírito se liga às esferas superiores pela prece, pela sintonia com os espíritos mais evoluídos. A indumentária agasalha o corpo, a oração vitaliza a alma, o medicamento restaura o corpo, a boa ação retempera a alma. Então nós temos que cuidar da saúde do nosso corpo físico, nós temos que ir ao médico quando nós precisamos, nós temos que tomar o medicamento que os médicos nos fornecem quando nós precisamos, mas nós precisamos também cuidar do nosso espírito. Nós somos uma dualidade enquanto estamos encarnados. Então vejam bem, esse corpo que nos é fornecido é uma morada sagrada que nós devemos cuidar como um cristal, como uma pedra preciosa, como o nosso bem mais precioso, como o nosso bem material mais precioso aqui na Terra. O nosso corpo, o nosso veículo, o corpo que nós teremos que utilizar durante toda a existência, o corpo que nós devemos manter saudável para que ele consiga nos sustentar durante todo o tempo que nós precisamos ficar encarnados. Infelizmente, nem sempre nós cuidamos do nosso corpo. Tem os vícios, tem o excesso de comida, toda espécie de desleixos para com a nossa matéria física, que vão adoecendo o nosso corpo e que encurtam a nossa caminhada. E nós sabemos que suicídio nem sempre é direto. Nós podemos nos suicidar pelo uso excessivo do álcool, das drogas e por tantas outras coisas que vão degradando o nosso corpo físico e vão nos matando aos poucos. Nós temos ali uma imagenzinha, né, uma figurinha do corpo, o corpo astral, o fluídico e o espírito. Então, o espírito é o mais rarefeito, o corpo é mais denso, para que nós consigamos aqui estar reencarnados. Princípio vital, como nós já falamos, é o princípio da vida material e orgânica. Então, nós precisamos da vida orgânica, nós precisamos da matéria. Qualquer que seja a fonte de onde promane, princípio comum a todos os seres vivos. Enquanto estamos vivos, precisamos do princípio vital. E esse princípio vital vai se enfraquecendo com as doenças, se enfraquece com as obsessões, se enfraquece com os maus pensamentos. O nosso princípio vital se mantém aceso na medida em que nós nos tornamos mais positivos, que nós temos emoções mais construtivas, que nós temos o ânimo mais elevado. É assim que nós erguemos o nosso ânimo, a nossa coragem, a nossa vontade de viver. E nós sabemos que esse ânimo está diretamente ligado à nossa força física. Porque aquele que está desanimado emocionalmente transmite essas energias deletérias para o seu organismo físico e perde sim a vitalidade. Muitas vezes adoece. Além, é claro, das depressões, da tristeza, da angústia, do desespero que o desânimo pode nos trazer. Então, meus irmãos, toda vez que pensarmos em desanimar, observemos o que estamos fazendo conosco mesmos. Observemos que nós precisamos de força, e essa força vem de dentro de nós, vem das nossas opções de vida, vem das nossas escolhas. Quando nós desanimamos, quando nós cansamos de viver, quando nós abaixamos a nossa cabeça, nós deixamos espaço aberto para a tristeza, para as obsessões, para a doença, para o fracasso. E nós não temos tempo para fracassar. Nós temos que aproveitar a nossa existência para viver. Correm os homens para alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre.
Não falamos aqui dos bens que são necessários para a nossa manutenção, de tudo aquilo que nós precisamos para manter a nossa existência. Nos referimos aqui, é claro, àquilo que nós buscamos sem um objetivo determinado, aquilo que nós nos agarramos materialmente sem nenhuma utilidade, aquilo que nos prejudica, aquilo que excede, aquilo que tira o espaço para a espiritualidade, para os bens espirituais, para o aprendizado, para a lucidez, para as boas emoções. Nós precisamos sim dos bens materiais, mas nós não podemos viver unicamente para adquirir bens materiais. Nós temos que aprender a utilizá-los com sabedoria. Nós temos que aprender a tirar de toda essa riqueza que Deus nos fornece o bom uso, a sobrevivência digna, a alegria, o entendimento, a dádiva de compartilhar, o aumentar a produção de bens para o bem-estar do nosso próximo, para o bem-estar da sociedade, para que a miséria deixe de existir no nosso mundo, para que nós tenhamos mais abundância de alimento para todos, porque ainda existe a fome, ainda existe o desespero de não ter o que dar de comer para uma criança. Ainda existe falta de todo tipo de bens materiais ao nosso lado, em todas as sociedades, em todos os lugares. Mas nós estamos aqui temporariamente. Santo Agostinho nos diz para contemplarmos a abóbada azulada, para contemplarmos as estrelas, o infinito do céu e observarmos que não estamos no único lugar do mundo, que aqui é apenas um grão do universo e que com certeza há lugares mais evoluídos nos esperando. Há lugares onde há maior felicidade. Há outros tipos de vida também formatadas por este princípio vital que nos abastece e que nós lá estaremos algum dia quando evoluirmos. Então, não podemos reduzir a nossa vida a este momento, a este curso aqui na Terra, porque nós aqui estamos de passagem e dependerá de cada um de nós suportarmos a nossa prova. Nós costumamos achar que tudo demora a acontecer quando nós queremos resolver os nossos problemas. Nós somos ansiosos, nós queremos sempre a solução dos nossos problemas de um dia para o outro. Estive na quinta-feira no seminário do Divaldo, em Novo Hamburgo. Ele trouxe para nós uma história que talvez muitos já tenham ouvido. A história de uma mãe muito pobre lá na Bahia, que ele conheceu há anos atrás. Ela, afrodescendente, sofrendo discriminação naquele lugar, vivia simplesmente de lavar as roupas alheias, no bairro mais pobre da cidade. Mas o seu filho, muito estudioso, lhe disse: "Mãe, eu quero ser médico." E ela, muito bondosa, muito dedicada, olhou para o filho e disse: "Então tu serás médico, porque eu vou trabalhar e tu vais conseguir fazer a faculdade sim." E ela seguiu lavando roupas, vendendo acarajé, fazendo todo tipo de trabalho que lhe oferecessem para que ele estudasse. E ele estava já no meio da faculdade, a situação estava difícil, ele não tinha trabalho. Até que um dia, ela vendendo acarajé na praia, surgiu à sua frente um médico. Comprou o acarajé e, conversando, lhe contou que era professor da faculdade de medicina. Então ela teve uma ideia: "O senhor conhece o fulano?" Falou o nome do filho. "Ah, sim, conheço." Mas ela ficou com vergonha de dizer que ela, tão humilde, era mãe do menino, e disse: "Eu sou madrinha dele. O senhor não poderia dar a ele um emprego?" E ele lhe perguntou: "A senhora acha que ele dará conta?" "Sim, ele dará, eu conheço esse menino." Então, na semana seguinte, aquele médico ofereceu o emprego ao menino e ele pôde seguir os seus estudos. E mais adiante,
começou a namorar com a filha daquele médico, começaram a trabalhar juntos na mesma clínica. Mas no dia da formatura, ela que tinha economizado todo o seu trabalho dos últimos tempos, comprou um vestido, comprou o anel de formatura para o filho e se preparava para aquele momento de tanto orgulho. Mas qual foi a sua surpresa quando o filho chegou para ela e disse: mãe, por favor, não vá. A senhora vai se sentir humilhada porque todos são mais ricos. E ela percebeu que o filho tinha vergonha dela ser sua mãe. Mas não vá e também não me procure mais. Eu hoje estou me mudando para o apartamento que o meu chefe, que é também meu sogro agora, me ofereceu. Nem vou levar a maioria das minhas coisas, pode doar. E também não me procure. Me telefone, mãe, se precisar de um médico que eu virei. Está aqui o meu telefone. E ela olhou para ele e pensou: como suportar? Meu filho, eu sou analfabeta, não deixe o telefone. Eu nem saberei ler esses números e não saberei telefonar. Mas eu nunca mais te incomodarei. Mas também te perdoo e te entendo pela tua decisão. Então ele foi embora. E por 20 anos ele nunca mais visitou a mãe. Quando ela desencarnou, prestes a reencarnar, Divaldo estava assistindo. Ela pediu a Divaldo, contou toda a história e pediu: o meu filho um dia vai te procurar. Se ele te procurar, diga que eu o perdoo, que eu lhe desejo todo o bem e que a minha felicidade é a felicidade dele estar bem. Passado algum tempo, o rapaz procurou. Divaldo conta que não queria nem olhar para o rapaz na época e que ele disse que a mãe não tinha deixado nenhuma palavra para ele, que apenas para os familiares. Mas como ele ainda negou para Divaldo que fosse o filho, Divaldo não contou. Passaram mais algumas semanas, ele voltou à mansão do caminho e desta vez reconheceu que era o filho daquela senhora. Então Divaldo contou a ele o que ela tinha dito, que o perdoava. E a partir dali, aquele filho que errou tanto se modificou. E Divaldo, então, em conjunto com ele, fundou um posto de saúde para atender os tuberculosos da região, que naquela época ainda morriam de tuberculose, como a mãe dele tinha morrido de tuberculose. Então vejam bem, o perdão de uma mãe proporcionou que este médico se arrependesse no futuro e passasse a assistir tantos necessitados. O que teria acontecido se ela tivesse deixado a ele uma palavra de ódio, de rancor, de revolta? Mas nós somos ansiosos, nós queremos tudo para o mesmo momento, nós não sabemos esperar a hora em que as coisas devem acontecer, em que o momento é propício para que as almas possam evoluir, para que os espíritos encontrem a verdadeira caminhada, e todos encontrarão a seu turno, no momento adequado. Nós temos o livre-arbítrio, mas Marco Prisco nos diz que livre é todo aquele que busca a autoiluminação. Então, será que nós estamos realmente exercendo o nosso livre-arbítrio? Ou estamos deixando que os prazeres terrestres, que a busca desenfreada do prazer, do ter, decida por nós? Nós estamos realmente decidindo o nosso destino com lucidez, com clareza de intenções? Nós sabemos o que nós queremos ou estamos sendo levados, como as massas, como a maioria, pelas decisões insanas, pelas falsas escolhas, desperdiçando o sagrado tempo da nossa existência? O conhecimento dá informações, mas o amor conduz à verdade. Então não basta nós conhecermos intelectualmente, não basta nós assimilarmos todos os conceitos dentro de nós, se esses conceitos não passarem pelo caminho do amor. E o caminho do amor é o caminho da lucidez, é o caminho do bom senso, é o caminho do perdão, é o caminho do entendimento, é o caminho da paciência, é o caminho da bondade.
A rotina muitas vezes diminui o nosso ânimo. Nós entramos numa rotina de trabalho, nos envolvemos com o nosso cotidiano e daqui a pouco nós culpamos a rotina pelo nosso tédio, pelo nosso desânimo, pela nossa falta de opção. Mas o problema, na verdade, está na nossa atitude mental diante dos acontecimentos, diante daquilo que nós estamos vivenciando. Nós podemos tirar diversas lições de cada acontecimento. Nós podemos nos revoltar, nós podemos modificar a situação que nos prejudica, nós podemos estacionar ou caminhar para progredir, para modificar a situação, para melhorar a nossa existência, porque toda vez que nós desejamos mudar aquilo que está nos perturbando e nós nos enchemos de força e de coragem e caminhamos para isso, nós encontramos as soluções. Mas elas nem sempre vêm no mesmo momento. Nós temos que ter persistência. Marco Prisco, no livro Renove-se, de Divaldo Franco, nos traz um decálogo para a paz, 10 itens, que nós vamos ver. Mantenha irrestrita a confiança em Deus em qualquer circunstância, ou diante dos mais variados e graves desafios. A confiança em Deus reflete dentro de nós. Quando nós confiamos em Deus, nós confiamos na harmonia do universo, nós confiamos na nossa própria força, nós confiamos que nós temos capacidade de vencer, nós confiamos que tudo é passageiro e nós seguimos mesmo na maior dificuldade, firme nos nossos propósitos, aguentando as circunstâncias, suportando as dificuldades, mas caminhando sem cessar para que possamos vencer aquilo que nos perturba, que nos prejudica. O segundo item, a paciência. Saber esperar quando a dificuldade é grande. Saber esperar quando se luta, se trabalha e parece que nada está dando certo. Continuar lutando e esperando. Mas esse saber esperar, essa paciência, não é sentar e esperar que os outros façam por nós. É esperar trabalhando. É esperar colocando toda a nossa energia naquilo que nós desejamos. Não é estacionar. É trabalhar com paciência. É saber que cada pedacinho vencido está contando na minha trajetória, porque nós não vencemos uma estrada no mesmo instante, mas cada quilômetro percorrido contribui para que nós caminhemos pelo todo, não é assim? Assim é a nossa existência. Cada pedacinho vencido, cada dificuldade já ficou para trás, é algo que nós superamos, é algo que nós conquistamos, é algo que nós já não precisamos retornar, é lição que nós já aprendemos e que vai contribuir para o todo, para que um dia nós cheguemos à plenitude. Assim é a nossa caminhada espiritual. Se eu não posso vencer todas as minhas emoções negativas hoje, que eu vença uma, que eu trabalhe uma, porque em algum momento eu terei vencido a todas e então eu me tornarei melhor. Se eu não venço todas as minhas tristezas, as minhas dificuldades no dia de hoje, que eu trabalhe uma, que eu trabalhe um sentimento negativo, que eu busque uma coisa positiva para substituir aquilo que está me perturbando, até que um dia eu chegue então à plenitude da felicidade que está destinada a todos nós. Permaneça receptivo ao amor, cumprindo os seus deveres, sejam quais forem as condições em que se apresentem. E o amor sempre bate à nossa porta de alguma forma. Nenhum de nós está desamparado deste sentimento.
nós recebemos afeto sempre que abrirmos o nosso coração. É o sorriso de uma criança, de um vizinho, de um amigo, de um familiar, de um colega de trabalho, é aquela ajuda inesperada, aquele gesto que alegra o nosso dia, aquela notícia que nos faz melhores, que acalma a nossa tempestade interior. Então, sempre há amor ao nosso redor, mas nós temos que estar receptivos, nós temos que olhar em torno de nós, porque se nós nos entristecermos e olharmos apenas para nós, não vamos enxergar as dádivas que estão colocadas ao nosso redor, não vamos enxergar os nossos irmãos. Reserve-se algum tempo diariamente para reflexão em torno da existência, para que nós possamos perceber que a nossa dor não é a maior, que os nossos problemas não são os maiores, que todos nós nesta escola da vida temos dificuldades, mas que todos nós temos capacidade para vencer, que todos nós temos altos e baixos, momentos ruins, momentos melhores, que todos nós superamos muitas coisas e temos capacidade de superar tantas outras que se apresentam para nós. Olhemos ao nosso redor, mas para isso temos que refletir acerca da existência, refletir e observar que todos que estão aqui passam pelas suas provações, passam pelas suas dificuldades, mas todos têm os seus méritos e as suas conquistas. Estabeleça um roteiro íntimo para manter-se vinculado à transcendência. Temos ali uma cena de trabalho infantil escravo. Temos ao nosso redor violência. Todos os dias, notícias alarmantes. Mas se nós transcendermos este mundo como espíritos imortais, se nós conseguirmos nos elevar como espíritos, nós perceberemos os bons sentimentos, as boas realizações que passam desapercebidas na nossa existência. As boas atitudes, os grandes projetos, aquilo que não dá notícia, que não está na mídia, mas que nos faz estar aqui como pessoas de bem. Porque todos os dias, milhões de espíritos encarnados dirigem-se para o trabalho, cuidam dos seus familiares, dos seus filhos, cumprem com as suas obrigações. São espíritos que já estão num nível de evolução em que conseguem desenvolver a responsabilidade diante daquilo que lhes cabe. Mas isto nós não observamos, porque as chagas chamam mais atenção. Quantas coisas boas nós temos a agradecer, quantas coisas nós recebemos diariamente, quanto conhecimento está ao nosso dispor nos dias de hoje, quanta liberdade nós temos para aprender o que em épocas bem recentes nos era proibido. Quantas coisas Deus nos fornece para a evolução. Faça do trabalho dignificante o valioso recurso de crescimento humano, social, intelecto, moral. Com tantos recursos, mas com tantos desgastes, com tantas tristezas, há muito trabalho a ser feito. Há muitos irmãos necessitados, há muitos espíritos precisando das nossas mãos, dos nossos pensamentos, dos nossos conhecimentos, do nosso afeto, da nossa presença, do nosso trabalho, por mais simples que ele seja. Há muitos irmãos que precisam de nós. Há muito que trabalhar. E aquele que trabalha ocupa a mente. Aquele que trabalha dá valor à existência. Aquele que trabalha recebe a recompensa da alegria de ter cumprido a sua missão, a recompensa de estar cumprindo algo além daquilo que vem em benefício próprio, porque nós não estamos encarnados apenas em nosso próprio benefício.
Nós estamos aqui também para aprender a trabalhar pela coletividade. Não se permita agasalhar ressentimentos, suspeitas infundadas, ciúme, desrespeito, ódio, porque envilecem o caráter e atuam como tóxicos destrutivos nos arquipélagos neuronais. Todo sentimento negativo, todo rancor, toda mágoa prejudica a nossa caminhada, endurece o nosso coração, nos isola dos nossos irmãos e nos impede de crescer, fecha os nossos horizontes, faz com que fiquemos enclausurados dentro do nosso egoísmo e não enxerguemos a realidade alheia, não respeitemos a verdade do próximo, não respeitemos as escolhas dos nossos irmãos, porque todos nós, independente das nossas escolhas, somos filhos do mesmo Deus. Somos espíritos que estão aqui, encarnados numa matéria que vem do mesmo princípio vital, são espíritos criados pelo mesmo Pai, são espíritos que estão, em regra, no mesmo nível de evolução. Evite pensamentos pessimistas, os julgamentos severos em relação aos outros, que resumam amargura e revolta. Otimismo. Otimismo faz bem, otimismo traz alegria, otimismo traz força, otimismo traz saúde. Ao passo que, se nós assumirmos uma posição de coitadinhos, de entristecidos, de desvalorizados, de desanimados, de onde vamos tirar força para viver? De onde vamos tirar força para trabalhar? Otimismo, porque tudo passa, porque tudo é passageiro, porque depois de toda a tempestade vem a alegria, vem o dia de sol, vem a tranquilidade de alguns momentos para reabastecer as nossas forças e a nossa coragem. Contribua com o mínimo que seja para que o mundo se torne melhor, doando-se quanto lhe esteja ao alcance. Temos ali uma cena de um bailarino dançando com uma criança com deficiência física. Para quem caminha, para quem tem as duas pernas, o dançar por um segundo pode não ser nada. Mas para quem não tem a capacidade de andar, o simples rodopiar num palco por um segundo pode ser a realização de uma existência inteira. Então façamos aquilo que estiver ao nosso alcance para acalmar as dores dos nossos irmãos. Um pequeno gesto, um sorriso, aquilo que nós conseguirmos fazer, aquilo que estiver ao nosso alcance, como nos diz aqui, será válido para o nosso irmão, que estará necessitado de amor, de afeto e de dedicação. Para quem tem comida todo dia, nada é 1 quilo de arroz. Para quem não tem, pode ser o sustento de uma família por uma semana. Para quem tem água em abundância como nós, uma bambona nada significa. Para quem estiver nos desertos da África, algumas gotas são sagradas. Façamos aos nossos irmãos tudo que estiver ao nosso alcance, mas para isso precisamos enxergar o próximo, precisamos ter a sensibilidade para ver a dor alheia. E para enxergar a dor alheia, temos que nos afastar do nosso egoísmo, do nosso individualismo. Por fim, faça da oração o instrumento sublime de comunhão com Deus. Na verdade, o instrumento sublime de comunhão com todos os planos elevados, com todos os seres mais evoluídos, o instrumento de sintonia espiritual com o bem, com o amor, com a realização, com o progresso. O nosso elo com Deus, enquanto aqui estivermos ocupando este veículo físico na escola da existência. Este elo está à disposição de todos nós. E não precisa de fórmula, não precisa de local adequado, porque todo lugar é lugar de prece. A prece pode ser um pensamento, uma palavra,
como nós preferirmos. O que importa é que nós possamos manter essa conexão com os planos mais evoluídos para buscarmos a força que nós necessitamos para vencer as nossas dificuldades. E o convite final, então, é para que nós tenhamos fé na vida, que nós possamos viver com esta convicção: eu tenho fé na vida, eu quero viver, eu quero me manter vivo, aproveitar a minha existência e ajudar a todos aqueles que necessitam de força para continuar. Aqueles irmãos que se sentirem enfraquecidos, que possa ter alguém ao seu lado para estender a mão no momento adequado, para que nenhum de nós desperdice essa sagrada oportunidade que é viver. Muito obrigada e muita paz.